Olá, seja bem-vinda ao Femininas, um programa onde nós falamos do amor de Deus, onde nós falamos para mulheres, onde nós encorajamos mulheres, onde nós queremos que mulheres estejam no centro da vontade de Deus, profissionais e empreendedoras, e você é muito bem-vinda a participar do Feminina. Que alegria começar mais esse programa com você aí de casa. Hoje nós teremos testemunhos incríveis com duas convidadas especiais, duas convidadas que têm histórias de vida que são realmente dedicadas à sua profissão e a servir ao Senhor, a servir a casa de Deus com aquilo que Deus entregou na mão de cada uma delas. Então hoje você fica aí sentadinha, toma o seu café e não perca nem um minuto do programa Femininas, porque vai valer a pena cada minuto desse programa. Se você está acompanhando a gente nos sábados, não esqueça de compartilhar com as suas amigas, né? Nós estamos no YouTube, você pode, de repente, eu gostei da palavra da semana passada, né? Compartilhe, mande para alguém que você ame, para que ela possa estar assistindo junto conosco. Você é muito bem-vinda. E não esqueça de marcar a gente também. E falando nisso, nós queremos agradecer ao nosso parceiro, Égua do Celular, nosso parceiro que tem acreditado nesse propósito do Femininas. Então, muito obrigada. E não esqueça de seguir eles, tá bom? Gente, vocês encontram Égua do Celular lá na Cidade Nova, Avenida Arterial 18, a localização perfeita. Você pode chegar lá, você terá um atendimento incrível, a loja está lindíssima, você vai conhecer tudo que tem lá de especial. Mas se você não puder ir até eles, é só ligar que a Égua do Celular vai até você. Então não deixa de começar esse ano com celular novo, com alguma coisa nova, assistência técnica, tudo que você precisa para o seu celular, você encontra na loja Égua do Celular. E ainda você assistiu Femininas. Femininas. No seu celular novinho. Exatamente. Vamos lá? Queridas, hoje nós temos uma convidada muito especial. Como todas sempre são especiais, mas essa aqui ela veio de longe. E vocês vão conhecer um pouco mais da história dela aqui conosco. Vanessa, seja muito bem-vinda ao programa Femininas. Antes de nós falarmos muito mais sobre a sua vida, sua profissão, a gente gostaria que você se apresentasse, para que as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos conhecendo agora, possam saber mais da sua vida. Quem é Vanessa? De onde veio Vanessa? O que ela está fazendo aqui em Belém? O que ela está fazendo aqui no programa Femininas? Fale das suas profissões, das suas formações e hoje qual é a sua principal área de atuação. Seja bem-vinda. Certo. Muito obrigado, meninas, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouquinho da minha experiência de vida, a minha formação, o que eu faço hoje. O que me levou a essa profissão é uma coisa assim que veio de dentro. Eu fui professora há muitos anos e eu sabia que somente a parte psicológica tinha que ter algum ramo que pudesse ajudar. Então, assim, Deus tocou meu coração e falou, vamos estudar mais, vamos em busca de mais informações, e isso me veio a importância de cuidar do nosso corpo. Como diz, né, nós somos o templo, a casa do Senhor, então nós temos que cuidar muito do nosso corpo. Isso me deu um start. E eu comecei a estudar nutrição depois de ter trabalhado muitos anos na área da educação. E eu sabia que tinha um vínculo que seria um benefício muito maior eu estar trabalhando com isso. Então, eu me formei na área da nutrição, eu fiz o que a gente chama hoje de nutrição integrativa, que você cuida do corpo, da mente e da alma. Né? A parte religiosa, você tem que ter esse vínculo, né? Então, é isso, eu estou aqui, né, eu sou do Mato Grosso do Sul, atualmente eu moro em Santa Catarina, mas eu sempre estou aqui no Pará, eu tenho um coração paraense, tenho uma raiz aqui no Pará, eu gosto muito, eu trabalhei na área da saúde aqui, e é isso. Que alegria tê-la conosco, né, Gabi? Pra quem não sabe, ela é minha mãe. E, assim, antes da gente fazer as outras perguntas, né, eu tenho muito orgulho, como ela falou, sobre educação, né, ela tem estudado muito e a cada vez mais eu vejo, assim, e é muita inspiração para muitas mulheres também, né, não é de agora, a gente não precisa cessar o estudo, né, eu já me formei, minha mãe tem várias formações,
e ela é pedagogia, e aí fez nutrição, e também ela é formada em estética em Brasília, formação mesmo, graduação. Então eu sempre me inspiro, porque ela sempre está buscando, né, se especializar mais, e é por isso que ela está aqui hoje no Femininas, mulheres que entenderam o seu chamado como propósito para fazer diferença nessa sociedade. Que alegria. Que alegria. E você falou sobre a questão da Bíblia, né? Nós temos templo do Espírito Santo. E aí, eu queria saber como é que você acha que a alimentação se conecta com como sermos filhas de Deus, né? O que a alimentação ela pode vir hoje como influência no nosso corpo? Porque se a gente se ama, se a gente se considera filha de Deus, né? A gente sabe que a gente tem que se amar e tem que se cuidar. Qual a importância, né, da nutrição para possamos caminhar melhor, para que possamos ter uma vida melhor, uma saúde melhor? Tá. Desde muitos anos, milhares de anos, dentro da época de Moisés, a gente já tem esse conhecimento que a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? E hoje em dia, com a correria, com nossos afazeres, como se eu posso explicar melhor? Com as coisas mais práticas que você acha, você acaba não tomando consciência que você tem que cuidar mais do seu corpo. Então, assim, Deus... O que acontece? Nós somos feitos da terra. Então, hoje em dia, a gente se baseia que a gente tem que comer alimentos bons. Para quê? Para a gente se sentir melhor. Hoje, influencia muito o que a gente come, né? Então, assim, se você come muito, se você come errado, automaticamente o seu cérebro, nós temos um eixo que chama intestino-cérebro. Tudo que você come é gerado, os nossos hormônios é feito no intestino, são gerados lá. E se você se alimenta bem, você tem mais disposição, você vai ter mais disposição para a igreja, você vai ter mais disposição para cuidar de outra pessoa. E é isso que é a importância de você se alimentar bem hoje em dia. Entendi. Vanessa, o que nós comemos influencia no nosso humor? Influencia na nossa mente, aquele dia, hoje eu tô motivada, hoje eu tô legal, hoje eu tô inspirada, hoje eu tô tão para baixo, tô tão deprê. A alimentação influencia nisso? Ou, além de influenciar, ela pode mudar isso? Hoje eu quero ter um dia cheio de fé, cheio de vigor. Tem algo assim que eu possa comer para ajudar nisso também? Explique pra gente, dá um up, quero ter um dia up. Eu vou comer hambúrguer, fast food. Não, com certeza. Às vezes, vamos supor, um dia tradicional, você vai passar o dia, você comeu demais, você comeu muito churrasco, você comeu muita gordura, à tarde você pode sentir que você vai estar cansado. Você não vai querer ir para a igreja, você vai estar desmotivado, porque faz parte, né? Você comer saudável como eu disse anteriormente, o hormônio da serotonina, que é o hormônio da felicidade, ele é gerado no intestino, né, no nosso intestino, perdão. Então, a gente tem que sempre estar se alimentando bem, beber muita água, dormir bem, nós temos que... É um processo em conjunto, você dormir bem, você se alimentar e você nutrir o corpo, né? Por isso que você me perguntou, mas vai se sentir bem? Vai se sentir muito melhor você se alimentando bem. Hoje em dia, com essas comodidades de fast food, de não preparar o alimento, você comer as coisas embutidas, eles vão fazer muito mal para o corpo, para a mente, porque, como eu falei, o eixo intestino-cérebro, ele está totalmente ligado. O que você come gera um hormônio ruim, que a gente chama de cortisol, que vai para cima e você vai se sentir mal, sem vontade nenhuma, sem ânimo. Para nós, mulheres, isso é fundamental. Nós passamos por todas as fases, você é de casa, você sabe, você tem a parte da menopausa, as mulheres com mais idade, isso aí influencia muito mais. Então, assim, a gente recomenda comer desde criança, se alimentar bem, para futuramente não adianta você fazer só o esporte, você ter, hoje em dia, algumas coisas para facilitar a vida, como muita gente está falando hoje sobre as canetas e tal, você tem que pensar na alimentação, é fundamental.
Tudo é um Tudo faz conjunto. parte do- Claro que a obesidade é uma doença. Ela tem muita gente que está em casa que fala, não, eu como bem, eu me alimento bem e continuo com algum problema. Procure um profissional, hoje em dia nós chamamos de integrativo. O que que é? Você procurar um psicólogo, um dentista, um nutricionista, um médico. Esses profissionais em conjunto vão ajudar você a ter uma vida muito melhor. Não é só alimentação, tem todo um conjunto. Às vezes a sua alimentação pode estar até indo por um caminho correto, mas você está com alguma questão psicológica que Exatamente, precisa ser às vezes, tratada, né? ansiedade. Isso. A ansiedade, às vezes, né, a pessoa acaba comendo muito porque está Ela muito gera a ansiosa, compulsão né? alimentar, né? A ansiedade, ela gera a O dormir, compulsão gente, eu alimentar. sempre falo, a gente chama de círculo circadiano. Nós temos horário para dormir, nós temos horário para almoçar. Tudo isso não foi criado assim. Então, assim, por que a gente fala algumas vezes para a pessoa, olha, você tem que dormir 10 horas, de 10 a 1. De 10 a 1 é liberado um hormônio, que é o hormônio que eu comentei anteriormente, da serotonina. Se você falar, eu dormi 7 horas, mas eu dormi 2 horas da manhã até meio-dia, esquece, esse hormônio ele não foi gerado, entende? Então assim, é um conjunto, a alimentação, Vai acordar cansado, vai acordar cansado, indisposto, exatamente. independente da quantidade de tempo. E sim, o correto é a hora que você começou a dormir. E às vezes a Exatamente. pessoa também dorme tarde e passa a noite toda dentro da geladeira. Exatamente. Come um pouquinho, aí quando vê, poxa, Às vezes a pessoa fez a dieta a manhã toda direitinho, e aí chega de noite, chuta o balde pela correria, ou então de madrugada, né? Sim. Vai sonâmbulo, sonâmbulo, vou lá pegar um doce, um pedaço de bolo. Isso tudo influencia. Sim. E você falou muito sobre a sua especialização, né, em crianças, né, que hoje é o que você tem mais se especializado, cuidado. E a gente queria saber como essa alimentação infantil, né, pode ajudar no bem-estar das crianças, inclusive as crianças atípicas, porque como você disse, é bom a gente começar, principalmente agora, quem é mãe, eu tô com um bebezinho pequeno em casa, e eu sei que essa alimentação inicial vai forjar meu filho para ser um adulto muito mais desenvolvido, até em energia e profissional também. Como é que é a questão da alimentação infantil, em especial as crianças atípicas? Sim, a minha especialização em TEA, transtorno do espectro autista, me levou assim a estudar cada vez mais a parte da nutrição infantil. As crianças atípicas, a gente deve ter um cuidado especial. Uma criança atípica, vamos supor, de 3 anos, ela tem um intestino praticamente de uma pessoa de 30 anos. Então, é um intestino muito poroso. Então, por isso que a gente fala assim, alimentação com pouco açúcar, com pouco processados, como que faz bem? Vocês já viram algumas crianças que têm algum problema de uma irritação, de um surto? Por quê? O açúcar, ele entra na corrente sanguínea e vai direto para o cérebro. Por isso que eu falei que tem um eixo intestino-cérebro muito, muito grande, muito atenuado nessas crianças. As crianças, elas precisam ser cuidadas e alimentadas bem. Não somente as atípicas, né, mas principalmente as atípicas, porque elas têm um problema intestinal muito grande. Então, assim, muitas vezes eu vejo mãezinha, né, que fala assim, mas ela só come, eles são muito seletivos. Então, tem crianças que comem somente comida amarelinha, tem crianças que só comem batatinha, biscoitinho, daí a mãe, muitas vezes, eu imagino, assim, a dificuldade de você alimentar uma criança que ela é seletiva, que ela não come determinados tipos de coisa, mas é um processo grande, você precisa de um apoio de um psicólogo, de um nutricionista, para fazer esses ajustes, entendeu? Porque assim, hoje nós estamos aqui para cuidar, para alimentar, mas essas crianças elas vão virar adultas, e nós vamos estar aqui, então assim, a gente tem que preparar todo esse terreno, ajudar, orientar a mãe, né? Eu faço um trabalho com as crianças atípicas, a gente faz todo um trabalho da seletividade alimentar, verifica se precisa de alguma suplementação, porque é uma fase que precisa, porque elas não se alimentam bem, nós precisamos entrar com alguns suplementos, e eu cuido das mãezinhas também, porque uma mãe atípica, geralmente são mães solos,
que tem muitos gastos, que às vezes também essa parte da alimentação é uma alimentação cara. Então, a gente faz todo um trabalho ali em conjunto para cuidar tanto da mãe quanto da criança. Por que é tão importante, especialmente, cuidar da alimentação dessa mãe? Da mãe com criança que tenha transtorno do espectro autista. A gente ouve muito falar da criança, né? Sim. Que necessita. Mas a mãe, por que o dela também, a alimentação da mãe, da avó, da família dessa criança, precisa ser olhada com mais cuidado e mais atenção? Como eu expliquei, assim, são mães, né, que geralmente elas são mães solo, todas as economias, tudo que precisa, elas têm que investir na medicação, que são medicações caras, né, então, assim, e é muito sobrecarregado, então, assim, quando eu vou fazer uma consulta com um paciente com TEA, eu atendo tanto a criança quanto a mãe. Eu explico sobre a parte do dormir, né, sobre o que eu falei sobre o ciclo circadiano, sobre ter uma alimentação boa. Por isso que a gente fala assim, você comer bem para você se sentir bem, você vai cuidar da outra pessoa melhor. Então, assim, minha filho, eu fico o dia inteiro com ele não come, ele chora. Você tem que cuidar do seu corpo, sabe? Você tem que se alimentar bem, você tem que tomar muita água, você tem que fazer esse terreno para você ter forças para cuidar do seu... Se o seu filho tá vendo a mãe se cuidando, Exatamente, a mãe família se alimentando bem, ela vai falar assim, se minha mãe gosta, imagina, às vezes a gente quer dar pra criança um negócio saudável e aí vai comer só besteira. Por que você pode e eu não posso? Então, se a gente é um exemplo, né, ele arrasta a multidão. Inclusive, quanto a isso, eu vi na internet essa semana, passou pra mim um vídeo de uma mãezinha que o filho dela só gostava de comer doces. Era só doce, porque como ela falou, a doutora falou, a Vanessa, é a seletividade. E aí, o que ela fazia? Ela pegava a carne, batia no liquidificador e fingia que aquela carne era um bolo. Ela colocava na forma de bolo e dava pro filho. E aí o filho se alimentava achando que era um bolo. Sim. Então, assim, se a gente tem esse conhecimento e a gente consegue nutrir, né? Olha só, imagina, se a gente desse só açúcar, né? O quanto aquela criança ela não ia se desenvolver tão bem. Então, assim, a gente tendo um estudo, a gente aprendendo, ouvindo os profissionais, a gente vai conseguir, né, orientar melhor e ensinar melhor essas crianças. Exatamente. É muito importante, realmente, como você falou. Às vezes nós mães, de modo geral, né, independente de você ter um filho atípico ou não, a gente sempre se dedica muito pro filho, né? Toda mãe quer que seu filho coma bem. Nenhuma mãe erra ou vacila com a alimentação do filho propositalmente, intencionalmente, né? No geral, a gente sempre quer que ele coma o melhor, que ele seja forte, saudável, mas às vezes no longo da caminhada a gente vai se perdendo, porque quer o que é mais prático. Às vezes a mãe tem que trabalhar fora de casa. Em casa a gente todas trabalham muito, mas aí não tem tempo de preparar aquela refeição, aí começa a ir para a praticidade do fast food, do comprar o embutido no supermercado, o empacotado. E chega em casa, se alimenta de qualquer jeito e alimenta o seu filho. A gente está começando o ano novo também, né? A gente aproveitar que a Nutri está aqui. Né? Porque às vezes a gente nem tem. A gente já começa vacilando nas festas de final de ano, queremos né? umas dicas, né, da Nutri aqui. Como a gente pode começar esse ano novo, né? Com essa... no caminho certo, né? Eu já me matriculei, eu já fui pra academia essa semana. Olha, começamos bem. Vida nova. Então a gente já queria aproveitar para que você pudesse dar uma dica para as meninas que estão nos ouvindo aí em casa sobre como se alimentar melhor. E eu creio que também a gente conversando aqui, eu senti assim vontade de perguntar também algo. Muitas pessoas, muitas mães não aceitam que os seus filhos têm essa questão especial de alimentação, né? E como a gente também pode chamar essas mães para entender a importância Para comer aquilo que eu fizer. de se alimentar melhor, né? Que essa alimentação ela vai fazer diferença no futuro do seu filho. Sim, eu ia concluindo o que eu estava falando anteriormente, antes de entrar no seu assunto, não é frescura, tá? Não é frescura, criança não comer determinados tipos de coisa, não é birra, é um processo
que tem que ser trabalhado, sabe? Muitas vezes a gente faz uma célula em casa e esquece de não produzir uma alimentação para uma colega, uma convidada que tem um filho atípico. Então, assim, meu pedido é sempre perguntar, verificar o que a criança gosta de comer, sabe? Trabalhar aquilo de uma forma que vai ajudar a mãezinha. Então, assim, sem lactose, sem açúcar, faz muita diferença para a criança. Então, essas crises têm tudo a ver com muito embutidos, com açúcar, mas eu lembrei de falar isso sobre as células que muitas vezes a gente faz em casa, e precisa ter um cuidado especial quando a gente for receber uma família atípica, que a gente fala família porque é todo mundo envolvido, né? Como a Gabi falou, é interessante, a gente tem que ter um cuidado especial com a mãezinha, tem que ter com o filho, mas a mesa posta com alimentos saudáveis faz toda a diferença. Se o seu filho é o seu espelho, se ele está vendo você comer uma saladinha, ele não vai comer de imediato, mas aquele ritual, aquelas coisas que ficam em casa, com certeza, aquelas coisas saudáveis, coisas que Deus nos deu. Hoje em dia, o que é barato? Frutas, nós temos aqui no Pará o açaí, em outros estados, né, que a televisão aqui ela é nível nacional, então no seu estado tem uma fruta mais saudável, mais barata. Fruta é uma coisa importantíssima. Então, assim, oferecer menos embutidos. Nós moramos num estado, numa cidade que é rica em alimentação natural, Sim. em frutas, né? Então a gente pode aproveitar que está numa cidade tão rica e trabalhar nisso. Exatamente. Né, Vanessa? Você falou em fruta, o nosso açaí. O que você tem a falar? Não, o açaí é maravilhoso, né? É uma fonte muito rica, né? Proteica para a criança. Às vezes fica na dúvida se pode dar ou não para o bebezinho, né? Aqui a gente já dá, geralmente a partir do início da alimentação, a gente pode dar, sim, o açaí, é um alimento rico e faz muita diferença. Só não esqueça de dar muita água. E lembrar que é o açaí, por favor, paraense, né? Sem açúcar. Sim, com certeza, a criança tá iniciando né? a introdução alimentar. Então é muito procedência, né? De onde vem o seu açaí. Esse programa é um programa nacional, então tem gente no Rio, em São Paulo, que vai querer colocar um leitinho. Não, é o açaí puro, o açaí gostoso. E assim, para começar, como você falou, dá algumas dicas de alimentos que eu acho que é rico em ferro, que é rico em vitaminas, alguns alimentos que a gente pode dar. Aquela mãezinha que tá uma dica, quanto mais colorido, melhor. A gente tem, antigamente, hoje já está obsoleto, a gente tinha antigamente, não sei se vocês sabem, nós tínhamos a pirâmide alimentar. Então, a pirâmide alimentar era frutas, tubérculos, né, raízes, aqui não fala, é mandioca que fala aqui? Macaxeira, né, aipim em outros lugares, mandiominha, e carne, né? Carne. Mas hoje, e por último, seria, né, lá no topo, seria os farináceos, as farinhas e tal. Hoje, vocês já viram que está o contrário? A gente come arroz, a gente come biscoito, a gente come pão. Né? Teria que ser o contrário. Primeiro, a gente introduzir frutas, que é saudável, depois essas raízes, esses tubérculos, carne, a proteína é fundamental para todas as idades, o ovo, e por último, eu recomendaria, né, não é proibido, tá, hoje em dia a gente pode comer um pãozinho, mas tudo com moderação, nada em excesso, na vida, nada em excesso. O equilíbrio. É tudo, e saber, não é bem o que eu vou comer hoje 5 pizzas e depois 5 pratos de salada, não é esse equilíbrio, não, é você comer de tudo. Tem algumas pessoas que falam de 3, você come, não existe esse negócio de você comer de 3 em 3 horas, você come a hora que você tiver fome, mas sempre comendo bem divididinho o prato, proteína, verduras, carboidratos. Para a gente finalizar, a mãezinha que está assistindo agora, porque a gente falou muito sobre introdução alimentar, né? E para a gente finalizar, dê uma orientação para essa mãezinha que quer comer seu posto, estou assistindo o programa agora, eu quero incentivar o meu filho a comer bem, comer saudável. Como começo essa introdução de agora, inicial? Né? Porque é diferente, por exemplo, o bebezinho de uma criança que tem 10, 11, 12 anos. Tá. Sempre eu recomendo assim aos meus pacientes infantil,
todo início de alimentação, muitas verduras. Nós temos um processo na nossa boca que toda alimentação ela começa pela nossa boca. E nós temos a saliva, que ela é fundamental para triturar, ela produz umas enzimas que quebram tudo. Então, assim, você pode dar verdura, você pode dar frutas, você pode dar carne para bebê, você pode dar tudo. Claro que não a parte que eu falei dos carboidratos, né? Inicialmente, mas hoje em dia, papinhas, sopinhas, as crianças podem comer sem problema nenhum. Aceitou, passou da fase, começa a dentição, pode estar introduzindo uma alimentação saudável, com menos gordura, óleo de coco, um fiozinho de azeite para temperar, menos sal. Sal a gente pede para não colocar, né? O sódio, ele afeta um pouco a criança. Quanto menos coisas doces e salgados você colocar nesse início, melhor, que ela vai sentir o sabor das outras coisas e vai começar a saborear e vai ter mais gosto para comer futuramente. Deixar o mais natural possível. Exatamente. Muito obrigada pela sua disposição que está aqui. Veio lá de Santa Catarina pro Femininas. Obrigada, meninas. Rompendo as fronteiras, né? Do nosso não, eu estado, assisto 42.1. Tô sempre lá assistindo no sábado. Da TV Livre. Aos sábados a gente tá e passa para a família, como a Gabi falou. É um programa muito interessante, é um programa para nós mulheres. Eu me sinto muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Vanessa. Obrigada mesmo, doutora Vanessa, por estar aqui conosco. Foi uma alegria e uma honra estar aqui com você. E você que está aí em casa, não sai daí. Nós vamos para um breve intervalo comercial, mas o programa Femininas volta daqui a pouco e o nosso bate-papo continua. E daqui a pouquinho vai estar muito interessante também. Deixando aqui bem claro que o programa Femininas você assiste aqui na TV Livre, canal 42.1, no YouTube, TV Livre Belém, e no Instagram, TV Livre Belém. Então, não perca a gente de vista. Femininas, tchau, tchau. Frangão da Liberato e a Saideira, você encontra os assados mais gostosos da cidade. Temos frango, costela no bafo, peixe, calabresa, porco, além de feijão tropeiro, baião, salada, sucos e muito mais. Ah, e é claro, o nosso delicioso açaí. Ligue agora para o nosso delivery 980 19 4707. Aqui no New Negócios Veículos é feirão do automóvel todo dia. Você está procurando carros compactos, sedãs, SUVs, motocicletas, caminhonetes, entre outros. Aqui você vai encontrar as melhores oportunidades e, é claro, o melhor negócio do Brasil. Me chama agora no WhatsApp e a chance que você tem de sair daqui sem carro é zero. E vem para a número 1 da cidade. Vem! Imaginou esse carro sendo seu? Sem entrada, sem juros, com parcelas que cabem no seu bolso. Com consórcio nacional Volkswagen, você conquista o seu Volkswagen do seu jeito. Venha falar com a gente e dê o primeiro passo rumo ao seu carro novo. Consórcio nacional Volkswagen, o seu carro novo do seu jeito. O que dá para comprar com R$1? Com R$1 você compra uma moto 0 km aqui na Acesso Motos Chinerai do Tapalão. Jeff 150, força e economia para o seu dia a dia. Storm 200 cilindrada, a transmissão que conquistou o mercado. Quer chegar no rolê com estilo? Vai de Denver 250. Jet 125, agilidade, conforto e muita economia para o seu dia a dia. Uber 150, a scooter automática mais bonita e tecnológica do Brasil. Fênix S, leve e prática, no ritmo da cidade e a mobilidade que cabe no seu bolso. SHI 175, pronta para a cidade e perfeita para a estrada.
Gerson Motos, a sua concessionária Chinerai Itapuã. 99 centavos de entrada e 3 anos de garantia. Vem! Rastreamento trabalha com proteção veicular total e também rastreamento de qualquer veículo. Na proteção veicular total, em caso de roubo, furto ou perda total, onde o veículo não é recuperado, o cliente é ressarcido em até 100% da tabela FIPE. Em caso de colisão, garantimos o conserto do veículo do segurado e do terceiro se precisar. Guincho em caso de sinistro em até 200 quilômetros. Equipe especializada de recuperação com apoio da Polícia Militar. Aplicativo móvel com ferramentas de segurança para bloqueio do veículo a partir de R$ 89,90, com adesão, vistoria, documentação e instalação totalmente grátis. O rastreamento para qualquer automóvel fica somente R$ 59,90, com adesão e instalação totalmente grátis. GS Rastreamento, Rua Lauro Sodré, número 11, Terra Firme. Olá! Viu como foi rapidinho? A gente já tá aqui de volta. Deu tempo só de você tomar um golinho de café. Estamos de volta e queremos mais uma vez agradecer ao nosso patrocinador oficial, Égua do Celular, porque está aqui sempre conosco. Não esqueça de seguir o Instagram deles, Égua do Celular. Segue lá, meninas, vê as novidades maravilhosas. Já passou Natal, já passou Ano Novo, mas ainda está chegando mais novidades. Lá não para de novidade. Então vai lá no Égua do Celular, mande, poxa, eu não consigo chegar lá pessoalmente. Mande uma mensagem no Instagram e você vai receber as melhores novidades, melhores ofertas. Olha só que loja linda, produto de qualidade. Então não esquece de seguir o Instagram deles e faça um orçamento, né? O orçamento não custa nada, você pode ir lá mandar uma mensagem e aí você vai orando, olha, vai chegar o teu celular zerado. Mas o orçamento se programa, né? A gente tem que se programar, se planejar. E vai lá, aceita cartão de crédito, lá parcelado, e o preço é maravilhoso. É a sua oportunidade de começar o ano com um celular novo. Égua do Celular. Égua do Celular. Isso mesmo. Ai, e começamos mais um quadro no nosso programa Femininas. E hoje nós temos uma mulher inspiradora, uma mulher que coloca na prática a sua fé, mulher de Deus, profissional incrível. Então nós queremos apresentar para vocês agora a nossa querida Wellen Cardoso. Seja bem-vinda. Cavalcante. Cavalcante. Seja bem-vinda. Gente, foi a emoção, tá? Ela passou o tempo inteiro falando Wellen Cavalcante. Está perdoada. Oi, pessoal, bom dia. Bom que aqui é ao vivo. É ao olha, vivo, não gente. Tem, a gente é ao vivo. Se errou, suspeitar, mexe o cabelo e vai na fé que dá tudo certo. Mas aqui estamos em casa, aqui é vida real, né? São mulheres reais falando com mulheres reais aí do outro lado. Então você que está nos assistindo, quem é a Wellen Cavalcante? Quem é a Wellen Cavalcante? A Wellen Cavalcante é a filha de Deus Pai, assim como todos vocês. Sou um projeto de Deus que nasceu para dar certo, como todos vocês. Eu sou a mãe do João Lucas e do João Pedro, ambos crianças autistas. Sou filha da Dona Rita, do seu Filico, irmã do Anderson, tia do Daniel. Eu sou psicóloga, sou formada pela Universidade Federal do Pará. Eu sou gestora corporativa de Gente e Gestão, sou psicóloga clínica, palestrante comportamental, dentre outras responsabilidades. Eu sou um instrumento de Deus, assim como vocês, assim como a doutora que esteve conosco no bloco anterior, assim como todos os convidados que já vieram e os que ainda virão. Estou aqui para fazer aquilo que o Senhor quer que todos nós façamos, mesmo diante dos desafios diários. Eu sou a Wellen Cavalcante, eu sou a mãe, eu sou a filha, eu sou a profissional, mas, sobretudo, eu sou a serva do Senhor. Tem umas fotinhas dos filhos da Wellen pra gente. Que coisa maravilhosa, que coisa maravilhosa. João Lucas e João Pedro são Daqui a pouquinho a gente vai falar muito deles, que são pessoas maravilhosas. Olha só, que lindezas. Lindos. Seu João Lucas e o João Pedro. O João Lucas tem 9 anos e o João Pedro tem 6. Lindo, gente. Tem uma história com o João Lucas, com o João Pedro. Muito legal. Wellen,
Você já falou sobre a sua profissão, né? Sobre aquilo que você faz, o seu principal chamado profissional, que é a psicologia. E quem conhece você na sua área de atuação sabe que você é brilhante no que Muito você obrigada, me faz, sinto né? Eu conheço um honrada. pouco mais de perto e a Wellen é uma psicóloga que você realmente pode confiar. Se você indica sem nenhum medo de estar fazendo alguma coisa errada, você realmente tem o chamado, né? Acho que o profissional em qualquer área tem aquele que tem a vontade, mas tem aquele que tem o chamado. Como você sentiu que você tinha o chamado para a psicologia? É engraçado, porque até os meus 15, 16 anos eu não fazia ideia que existia psicologia. E é muito engraçado quando eu falo sobre isso, porque eu sou de uma cidade do interior do Maranhão chamada Cândido Mendes. E até então eu passei o ensino fundamental e o ensino médio querendo ser jornalista, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre psicologia, não era um profissional que era comum na minha região. E aí o meu irmão, que hoje faz doutorado em Direito, ele foi viajar para o sul do país, ele foi trabalhar e estudar com uma rede, uma comunidade que se chama La Salles, né? E aí, quando ele retornou, no período de férias, eu estava ali concluindo o ensino médio, e eu já viria para Belém para prestar vestibular, para entrar numa universidade pública. E aí, em conversa, ele me perguntou: minha irmã, qual é o curso que você quer fazer? Eu quero ser jornalista. Tinha pensado em ser jornalista a vida inteira, desde muito pequena, sou muito falante, não tenho dificuldades de me relacionar e de me comunicar, então eu vi essa característica, né, e a família, os amigos sempre reforçaram. E aí o meu irmão falou assim: você já ouviu falar de psicologia? E eu nunca tinha escutado sobre o que era psicologia, sobre o que era um psiquiatra. E aí eu fui pesquisar, o meu irmão me falou um pouco mais sobre, e eu fui pesquisar. Eu confesso para vocês que não fui eu que busquei a psicologia, eu creio que o Senhor trouxe a psicologia até mim, e quando eu entendi o que era psicologia, eu não me imaginava em nenhuma outra profissão que não fosse exercer a que eu estou hoje. E aí eu sempre falo, o primeiro vestibular que eu fiz, a universidade, esse era o meu objetivo, né? O meu objetivo era entrar na universidade, estudar, me formar, porque eu não queria ser uma psicóloga, eu queria ser uma profissional de referência dentro do processo da psicologia, porque nós entendemos que existe psicologias, né, e dentro do nosso processo nós adaptamos a nossa ciência para que nós possamos dar o melhor suporte às pessoas dentro daquilo que elas precisam, dentro da demanda. Então, assim, o meu chamado, eu acredito que de fato é uma vocação que o Senhor levou essa profissão até mim através do meu irmão, que é um instrumento, e a partir do momento que eu ouvi sobre psicologia, que eu li, que eu entendi, que eu entrei na universidade, eu tinha certeza que aquela não era só minha profissão, é o meu propósito de vida, e é por isso que desde então eu vivo para que eu seja uma profissional que de fato faça jus e que seja uma referência da importância daquilo que nós fazemos quanto psicólogos na vida das pessoas, e ser um exemplo. Eu digo que não existe um psicólogo se ele não tiver credibilidade. Para que você seja um verdadeiro psicólogo, você precisa ter credibilidade, para que você entenda a importância do seu trabalho e da sua responsabilidade para com as pessoas. Exatamente, e ela tem muita credibilidade. Doutora, principalmente dentro, posso dizer, da igreja, muitas pessoas me procuram. Você conhece algum psicólogo? Você conhece alguém que você possa indicar? E nós não temos tantas pessoas. E às vezes também tem o preconceito. Poxa, eu tô aqui na igreja, eu sou cristã e eu não... por que eu preciso de um psicólogo? Né? Como... Por que Basta eu? orar. Né? Não basta eu orar, e assim a gente entende que, como você falou, foi um chamado de Deus. Se Deus te chamou, Deus te capacitou, Deus quer te usar. E a gente tem muita falta de mulheres psicólogas, eu digo, dentro do meio cristão. Qual é a sua maior dificuldade dentro dessa área hoje? Qual é a sua maior também alegria e felicidade dentro dessa área que você pode compartilhar com cada um de nós que está ouvindo você agora neste momento? O maior desafio, na verdade, é as pessoas entenderem que doenças mentais não é falta de Deus, né? E aí nós associamos muito, nossa, mas é porque não ora, é porque não jejua, é porque não tem Deus no coração. E as doenças mentais, elas não estão associadas à sua fé. Obviamente, a psicologia, ela afirma que nós somos biopsicossocial e espiritual.
E aí afirma quanto ciência que a espiritualidade faz toda a diferença na nossa vida. E aí as pessoas precisam entender que a psicologia é uma profissão como qualquer uma outra da área da saúde. Nós temos os médicos, nós temos os dentistas, né? Nós temos os psicólogos. E aí o psicólogo, ele entende o ser humano não só numa perspectiva fisiológica, mas ele também entende o ser humano numa perspectiva subjetiva, aquilo que é um exame, uma ressonância que você faz, você consegue identificar determinadas características fisiológicas. A psicologia não, ela é subjetiva, mas é a partir da ciência. Você precisa entender o ser humano como um todo para que você entenda qual é a dinâmica mental, psicológica e emocional sobre aquela demanda que ele está vivendo naquele momento e o que precisa ser feito para que ele possa ter ali a qualidade de vida que é necessária. Então, assim, a psicologia, para mim, hoje, é um fator indispensável dentro do cristianismo, dentro da religião e, sobretudo, como um profissional importante nesse processo da espiritualidade, porque nas igrejas nós entendemos que nós estamos ali como objetivo, é a nossa casa de oração. Nós estamos lá para entender, né, sobre o nosso Criador e nós quanto criação, e nós temos desafios na nossa vida cotidiana. E esses desafios nos provocam muitas vezes, porque a própria palavra de Deus diz que nós somos espirituais, mas nós também somos humanos. E esses desafios estão baseados nas nossas questões humanas. Então, é como se você perguntasse para alguém que tem problemas oftalmológicos do porquê dele usar colírio ou ele usar óculos. Se ele é cristão, se ele é pastor, se ele é um instrumento de Deus. Mas, assim, Deus nos traz a ciência, porque a psicologia não é uma conversa com um amigo, não é uma atividade física, não é uma música que você gosta, porque às vezes as pessoas até postam nas redes sociais, minha terapia, e aí a gente brinca na psicologia, isso não é terapia, isso é terapêutico. Então, assim, a psicologia dentro da igreja, ela é importante para que as pessoas entendam que nós precisamos cuidar do nosso espírito, e a palavra de Deus está aí para nos conduzir. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, e os profissionais de saúde estão aí, como a nossa nutricionista esteve anteriormente conosco, para nos conduzir. Mas nós temos uma mente, nós temos emoções, nós temos sentimentos, todos nós temos. E se algum de nós não tiver em algum momento, isso também é uma patologia, né? Porque estão aí os psicopatas e os sociopatas, que cientificamente comprovados são pessoas que não têm sentimentos nem emoções, e por isso são um perigo tanto para eles quanto para os outros. Então, assim, existe um processo natural da nossa vida, que são as coisas que nós vivemos, os ambientes que nós estamos expostos, as relações que foram estabelecidas, as coisas que nós vivemos, as consequências que isso nos trouxeram, né? As dinâmicas que nós estabelecemos ao decorrer na nossa vida, e que isso pode, em algum momento, comprometer a nossa saúde mental. Às vezes é um luto, às vezes é algo relacionado aos nossos relacionamentos interpessoais, às vezes é uma questão financeira, às vezes é um problema de saúde, às vezes é o seu próprio questionamento sobre a importância da sua existência no mundo em que nós vivemos hoje, onde tudo é muito imediático, onde as coisas são recicláveis, né? Onde você está o tempo inteiro usando o termômetro do outro para que você consiga se sentir bem ou melhor. Então, principalmente hoje, no mundo em que nós vivemos, onde a Organização Mundial de Saúde diz que hoje os maiores índices de adoecimento são processos depressivos e processos ansiosos, nós conseguimos visualizar o quanto é importante falar sobre saúde mental dentro das igrejas. Eu atendo pacientes de todas as religiões e de todos os segmentos religiosos. Inclusive, atendo pessoas que não têm religião. Mas a primeira coisa que eu digo aos meus pacientes é: eu sou psicóloga e eu sou cristã. Dentro do consultório, eu não falo sobre igreja, eu não falo sobre religião, eu falo sobre ciência. Mas aquilo que eu falo e como eu falo é a partir das minhas convicções espirituais, de que eu sou um instrumento de Deus. E a partir de ser um instrumento de Deus, eu tenho a responsabilidade e eu tenho o compromisso de falar com as pessoas da maneira mais humana possível, mas baseado na ciência. Então, assim, hoje eu atendo crianças, eu atendo casais, atendo todas as faixas etárias, atendo pessoas que são espiritualizadas ou não, mas todas elas sabem que eu sou cristã. Porque essa é a primeira fala que eu digo para elas. Eu sou psicóloga, eu sou cristã, mas a minha profissão é baseada na ciência, e para mim a ciência é Deus.
Porque os dons do Espírito Santo estão aí para nos refletir sobre isso. Os dons do Espírito Santo, inclusive, está a ciência, e aí a gente vai interpretar da maneira como for mais acessível para que nós possamos compreender isso. Então, a psicologia precisa estar presente dentro das igrejas, como todas as outras profissões, como a questão do direito, que é importante fazer orientações, como a nutrição, como o serviço social, né, como a medicina, como os engenheiros. Quem vai para as igrejas não são os profissionais, são as pessoas. Mas as pessoas às vezes têm medo, sabe? Eu digo medo de falar assim, por que eu tenho que procurar alguém, né? Assim, só como você falou, se eu tô com uma dor de cabeça, eu procuro um médico. Se eu Fraqueza tô... mental, né? Isso. Parece que eu tô desequilibrada, eu não preciso disso. Muita gente tem, né? Procurar. Isso é muito da questão do receio. entendimento do que é o psicólogo. Exatamente. Por exemplo, as pessoas me perguntam muito no consultório, doutora, qual é a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra? E aí, de uma maneira muito didática, obviamente que não se resume só a isso, eu digo, o psiquiatra, ele trata do sintoma, porque ele é um profissional médico, e obrigatoriamente precisa ser médico, porque a psiquiatria é uma especialização médica. O psicólogo, ele trata a causa, ele vai na origem. Por quê? Porque você precisa entender o porquê de você estar naquele cenário, porque você não nasceu assim. Obviamente que existe aí algumas predisposições genéticas para determinados processos de adoecimentos mentais. Mas assim, para que você entre naquele cenário, houveram situações que não foram ressignificadas, que não foram tratadas, que não foram resolvidas, e aí você chegou no vulcão que entrou em erupção, mas aquela larva já estava fervendo. E aí agora você vai precisar entender qual é a minha demanda, qual é a origem de tudo isso. E não é quem me trouxe aqui, é como eu me coloquei nesse lugar, porque nem tudo é sobre as pessoas. Dentro do processo de doença mental, as pessoas influenciam nesse processo, mas é tudo sobre mim. Eu, quanto pessoa, como é que eu me coloquei nesse lugar e, sobretudo, como eu consigo sair. E aí, como é que eu exemplo para os meus pacientes? É como se você fosse acumulando várias coisas dentro da sua casa de forma desordenada, e aí chega um momento que a sujeira, que a bagunça toma de conta e você perde completamente o sentido da sua vida. O processo terapêutico nada mais é do que você colocar tudo isso para fora, através da fala. E aí você vai limpar essa casa. Você vai entender que compartimentos são esses, qual é a utilidade de cada um desses compartimentos. Você vai olhar esses objetos e você vai identificar se de fato eles fazem e valem a pena para a sua vida. Se aquele momento da sua vida você precisa de tudo aquilo. E do que você precisa, você vai limpar. E quando você terminar de limpar, você vai colocar aqueles objetos exatamente nos compartimentos que eles precisam estar. Se eu tiver a sensação de casa limpa, você vai fazer a faxina, é um caos. Mas quando Desordena coisa que tudo, né? você nem imaginava que estava ali. Quando você entra, que você vê a tua casa limpa, organizada, é uma sensação de prazer extraordinária. O processo terapêutico é esse. Por isso que você precisa de um profissional que tenha credibilidade, de um profissional competente, porque o processo não é do psicólogo, é do paciente, é da família, é do casal. O psicólogo, ele é o profissional que vai conduzir, né, e vai fazer todos os direcionamentos que foram necessários para que você tenha aquilo que se chama qualidade de vida. Então, não existe um padrão terapêutico. O padrão terapêutico é o padrão da necessidade daquele paciente, a demanda daquele paciente que precisa ser analisada. Cada um sim, é diferente um do outro, né? As necessidades são diferentes e o processo terapêutico tem que ser diferente, personalizado, né? exatamente. É personalizado. Exatamente. E Wellen, falando agora um pouco mais da sua vida pessoal, porque eu sei que através dela você também vai nos ajudar muito aqui. Você é casada com Nelson, mãe do João Lucas e do João Pedro. Como você mesmo disse, são crianças atípicas, né? Eles têm o transtorno do espectro autista. E para muitas mães, imaginar, eu tenho um filho assim já é um desafio. Você tem 2, né? E mesmo sendo uma psicóloga, eu imagino que vocês têm muitos desafios, né? Você, seu esposo, sua família, porque envolve toda a família. Como é que funciona essa parceria de vocês? Como é que funciona a dinâmica de vocês para criar e educar tão bem os filhos de vocês? Obrigada. Nossa dinâmica é atípica, né? É engraçado que as pessoas dizem assim, nossa, que legal, você é psicóloga e tem tanto conhecimento sobre isso.
e é mãe do João Lucas e do João Pedro. E aí eu sempre brinco com as pessoas, eu não sou psicóloga do João Lucas e do João Pedro, eu sou mãe do João Lucas e do João Pedro. Mas obviamente que o conhecimento que nós temos, para onde nós vamos, nós levamos, né? Então, assim, eu consegui observar, a partir dos 7 meses do João Lucas, que o comportamento dele não era um comportamento comum, entendendo as fases de desenvolvimento. Obviamente, a gente sabe que isso pode variar de criança para criança, de região para região, de cultura para cultura. Mas eu me lembro que eu tive uma saga, mais o meu esposo, para que nós pudéssemos, finalmente, que o João Lucas fosse diagnosticado dentro do aspecto autista, que de fato é, né, o diagnóstico real dele. O João Pedro, eu também consegui observar, só que o João Pedro de uma forma mais tardia, porque o João Pedro tinha algumas outras associações, que é a questão da hiperatividade e as altas habilidades. Então, nós buscamos também, né, ajuda profissional, outros psicólogos para fazerem uma avaliação quanto psicólogos e não quanto a mãe que é psicóloga. Procuramos o psiquiatra, procuramos, sobretudo, o neuropediatra e o neuropsicólogo. Mas, assim, quem fechou o diagnóstico, além de todas essas avaliações globais e multiprofissionais, foi o neuropediatra, né? Porque, de fato, essa é uma atribuição a esse profissional, todos os outros contribuem. E aí, quando nós nos deparamos num cenário onde nós temos 2 filhos atípicos, ambos trabalham, nós precisamos tomar uma decisão. Um de nós vai precisar ter uma dedicação exclusiva para as crianças e o outro precisará ser provedor. E aí, de comum acordo, o meu esposo é a pessoa que hoje tem uma dedicação exclusiva para as crianças. Ele acompanha as crianças da hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir. E hoje, dentro desse nosso acordo, eu estou quanto provedora. Então, dentre todas essas responsabilidades que eu já compartilhei com vocês no início do programa, eu assumo essa responsabilidade. E é uma coisa que eu sempre deixo muito bem clara. A minha responsabilidade não é maior e nem melhor, né? A responsabilidade dele é tão grande, tão grandiosa, tão valiosa e tão importante quanto a minha. Então, eu digo para ele que nós somos uma sociedade que tem que dar certo. Porque assim, Wellen, como é que você se sente? As pessoas me perguntam com muita frequência. Sendo mãe atípica, eu me sinto maravilhosa. Eu me sinto extraordinária. Os meus filhos não me tiraram nada da maternidade. A única coisa que eu converso com muita frequência com as pessoas é que o João Lucas e o João Pedro só tiraram do Nelson e eu o direito de morrer. E aí as pessoas perguntam assim, mas por quê? Porque nós sabemos que é um processo natural da vida. Nós nascemos, né? Eu digo, plantar, cultivar e colher o melhor da terra, né? Nós nascemos, nós cultivamos o melhor dessa terra e chega um momento em que nós vamos estar com o nosso pai, né? De forma presencial, né? E aí eu falo, é uma preocupação que nós temos de uma projeção, de quando nós não estivermos aqui. Nós não criamos o João Lucas e o João Pedro para que eles estejam conosco para sempre. Nós criamos o João Lucas e o João Pedro para que eles tenham a autonomia necessária para que quando nós estivermos idosos e formos para a glória, e eles forem plantar e cultivar o melhor e colher o melhor dessa terra, eles tenham autonomia. Eles possam estudar, eles possam ter uma profissão, eles possam namorar, noivar, casar, possam ter os seus filhos, seus netos, possam viajar o mundo, possam ser, sobretudo, instrumento de Deus. Amém. Então, assim, é um acordo. E eu não vou dizer para vocês com uma fantasia de que é uma rotina super tranquila. É uma rotina desafiadora. A maternidade e a paternidade já é desafiador com uma criança comum. E com uma criança atípica, esse desafio também é acentuado, porque tem todos os processos de terapia. Os meninos hoje fazem todos os leques de terapia, mas até que nós chegássemos a esse momento, também foi um desafio, né? Hoje nós temos serviços que nos dão esse suporte, alguns públicos, alguns particulares, mas que hoje nós conseguimos ter acesso, mas assim, nós temos uma rotina. Hoje, o meu esposo acompanha os nossos filhos em toda a programação da escola, das terapias, das atividades em casa, e eu dou todo o suporte, obviamente, emocional, familiar e também financeiro. Então, assim, eu falo sobre isso de uma maneira muito transparente, meu esposo fala isso de uma maneira muito transparente, porque é algo que nós nos orgulhamos.
nós nos adaptamos dessa forma porque essa é a melhor maneira para nós. E aí cada família precisa se adaptar da maneira que for melhor para eles, respeitando que ambos exercem responsabilidades tão importantes um quanto o outro, e o amor é o mesmo, né? A nossa dinâmica é diferente porque essa é a nossa necessidade, e nós entendemos que assim é melhor para nós, e sobretudo melhor para os nossos E tem filhos. dado certo como vocês E tem têm dado feito, né? super certo. Tanto que hoje nós compartilhamos com outras famílias como nós fazemos, e essas famílias se espelham e também se adaptam, né? E dizer assim, existem outros formatos de ser feliz, existem outros formatos de ser família atípica. Doutora, a gente tem uns 5 minutinhos antes da gente finalizar. Passa muito rápido quando a gente conversa. Muito. Mas você falou que você tem sido exemplo também para outras famílias. E dentro da igreja, você já foi na nossa igreja, que eu e a Elines frequentamos na Catedral da Família lá no Guamá, já deu uma palestra maravilhosa. E dentro da igreja, como eu falei, existe ainda um preconceito dentro da igreja, forte, grande, quanto à psicologia. E dentro da igreja, qual é o seu trabalho? Como é que você tem colocado esse trabalho em prática para as famílias dentro do reino de Deus? Na igreja, além dos atendimentos gratuitos, né, que nós, em parceria com a Catedral da Família, nós disponibilizamos para a comunidade, porque nós entendemos que nem todo mundo tem acesso, né, aos serviços de saúde mental. Inclusive, esse também é um dos motivos do preconceito, porque ter acesso a serviços de saúde mental, além dos serviços públicos que são super limitados, os particulares não são preços acessíveis, né? E aí nem toda a população tem possibilidade de arcar com esse investimento. Então, na igreja, nós fazemos atendimentos gratuitos. É um atendimento psicológico, é padrão, é psicoterapia, né? Hoje, eu sou especialista em gente. O meu processo hoje ele é desenvolvimento e comportamental. Então, já participei de várias programações dentro da igreja, na mentoria feminina, na escola da família, Sempre bem-vindo, acompanhando De os nossos adolescentes. E aí, o grupo de inclusão, que é um projeto da pastora Mônica. E aí, todos esses lugares nós trabalhamos, nós falamos. Temos até algumas fotos. Isso. Muito legal. Fico assim, sempre muito emocionada de estar contribuindo para que as pessoas entendam que saúde mental é um processo que é humano. E nós precisamos falar sobre saúde mental dentro da igreja e falar de saúde mental como um processo fundamental sobre a qualidade de vida das pessoas. Porque quando você entende o seu processo de saúde mental, suas emoções, seus sentimentos, você também consegue ser um cristão melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um ser humano melhor. Então, assim, o meu objetivo hoje, quanto psicóloga, baseada em ciência e acreditando que sou um instrumento de Deus, é fazer com que as pessoas entendam que nós entendermos as nossas emoções, os nossos sentimentos, faz com que nós sejamos aquilo que o Senhor mais pediu de nós nessa terra enquanto Ele esteve conosco. E aproveitando essa deixa que você tem falado sobre a família, sobre a nossa igreja, Elines queria falar uma novidade que nós temos aqui no Femininas. Sim, meninas, é o seguinte. Vocês estão curtindo esse bate-papo maravilhoso, essa conversa tão edificante com a doutora Wellen. E, a partir do próximo sábado, nós teremos um bloco especial aqui com a doutora Wellen. O bloco se chamará Minutos de Sabedoria com Wellen Cavalcante. Só para deixar um gostinho de O Wellen quero vai mais compartilhar tudo sobre a sua profissão, vai trazer sempre dicas, vai trazer sempre uma palavra, uma orientação na sua área, para todas nós, para todos nós que assistimos o programa. Então, isso já é um spoiler que logo, logo teremos E minutos você de que tem sabedoria. nós dúvidas também, a gente queria pedir para que nós vamos colocar uma chamada no Instagram do TV Livre Belém, com perguntas para que você possa fazer a doutora Wellen. E nós vamos estar em cada programa falando um pouquinho mais sobre esse assunto que é tão importante. Wellen, para finalizar, temos um minutinho aqui que o diretor está falando. O que você tem a dizer para mães atípicas, famílias atípicas que estão cansadas e sobrecarregadas? Que palavra você tem para elas? Aquela câmera ali é toda sua. Sobretudo, buscar suporte profissional, né? Ainda existe também muito preconceito nas famílias sobre a questão do diagnóstico.
Então, o que eu sugiro a vocês é busque suporte profissional. Essas crianças que não só são crianças, nós falamos muito pouco sobre o público dos adolescentes, dos jovens e dos adultos que também estão no aspecto, e é importante que nós possamos ter esse olhar também para eles, mas em resumo, busque ajuda profissional. Essas pessoas precisam ser devidamente acompanhadas para que elas aprendam a ter autonomia e entender o seu diagnóstico para que tenham qualidade de vida. Sobre a família, eu dou um recado e um convite, um conselho. É importantíssimo ter uma rede de apoio. Essas mães, esses pais precisam de um suporte, precisam de ajuda dos familiares, nem que seja para que tomem um banho de qualidade, os casais para que tenham um momento de qualidade, essas famílias para que entendam, como a própria nossa nutricionista falou, que nos almoços de família, nos jantares, nos aniversários, se existe uma seletividade, é importante pensar nessas pessoas para que elas se sintam acolhidas. Então, assim, o conselho que eu dou é um prazer ser mãe, ser pai. De uma criança típica não é diferente. A diferença é o suporte que você precisa em relação à criação desses filhos. E o suporte profissional vai fazer toda a diferença. Não só do cuidado desses filhos, mas, sobretudo, cuidado também para com esses pais e cuidadores, porque a gente só dá aquilo que a gente tem. Exatamente. Ellen, Obrigada. muito obrigada. Foi maravilhoso Obrigada, conversar com obrigada. você. Que bom que teremos você agora todo sábado conosco. Bem-vinda. Que alegria, você não pode perder o nosso programa. Então, não importa o desafio, não importa a luta. Fé, meninas! Tchau, tchau!